Glória a Deus. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Jesus querido, missionário Anderson, Senhor, nas tuas mãos. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor ainda vai continuar falando, Senhor. Toma a vida dele nesta tarde, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, a cada coração, Pai, que está nos assistindo, que está aqui ouvindo a tua palavra, te adorando junto aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha trazer libertação, salvação e transformação através do teu vaso. Pai santo, Pai amado, entra, meu Deus querido, fazendo o teu mover e a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos estar fazendo uma leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. E vamos estar lendo 2 versículos, versículo 8 e versículo 9. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e versículo de número 9. Enquanto os irmãos localizam um texto bíblico, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede, me confia de poder por mais uma vez ministrar sua poderosa palavra, expor a verdade que está aqui no texto bíblico. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu ouvi o Espírito Santo ministrando ao meu coração nesta tarde. Eu creio que tem mais uma porção para cada um que está aqui nesta tarde e para quem está assistindo. Diz assim o texto do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tome seu assento, você que pode. Já glorifique a Deus, porque o Espírito Santo está na casa. E eu estou sentindo uma presença tão grande aqui no meu coração. Eu prometo à igreja transmitir aquilo que Deus está falando ao meu coração nesta tarde. E aquilo que Ele vem ministrado ao meu coração, porque eu creio, há uma palavra de Deus para cada um que está aqui. Queridos e amados irmãos, noiva, igreja do Cordeiro, eu louvo a Deus pela vida da pastora, pelo convite. Eu louvo a Deus pela minha mãe, a minha esposa, minha cunhada e a todos os irmãos que estão aqui, a todos os irmãos que estão acompanhando. Eu peço aos irmãos redoblarem a sua atenção, para que nesse momento possamos absorver ao máximo aquilo que Deus tem para falar para nós. O texto na qual nós acabamos de ler, ele faz parte de uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a saber, a igreja que estava endereçada na cidade de Corinto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai escrever 13 cartas, cujas estas cartas vão ser conhecidas como epístolas paulinas ou corpus paulino. E esta carta no qual nós acabamos de ver, é uma carta que o apóstolo Paulo ele registrou na sua segunda viagem missionária. Porém, nós sabemos que a vida de Paulo não foi sempre como missionário. Nós sabemos que a vida de Paulo não foi sempre como pregador, pastor itinerante. Quando nós analisamos a história, quando nós vemos o retrato, a palavra de Paulo ao governador Félix em Atos 24, ele vai dizer que na sua infância, Paulo ele era judeu. Paulo, ele era observador da lei, e ele vai dizer assim: eu excedia no judaísmo. Paulo, por volta dos seus 5 anos de idade, ele tem o primeiro contato com o estudo. Paulo, aos 5 anos de idade, Paulo ele vai conhecer quem foi os pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas não para por aí. Paulo, aos seus 10 anos de idade,
como toda criança que nasceu no judaísmo, ele começa a se aprofundar ainda mais. Paulo, com uns 10 anos de idade, uma criança, começou a aprender sobre os livros históricos, poéticos e proféticos. Porém, nós vemos que a região onde Paulo nasceu influenciou o seu ministério. Olhando bem para a cidade de Tarso, no qual Paulo nasceu, nós vemos que a cidade de Tarso foi fundada por Sardanápulo. E Sardanápulo, ele dizia, colocava uma placa na cidade para todos os turistas verem: a vida consiste em comer, se alimentar, e fora disso nada tem valor algum. E ele vai escrever em 2 Coríntios, no capítulo 15, dizendo assim, que a vida com Cristo é o mais precioso tesouro que nós temos. Ele vai dizer assim: para quem está no mundo, o que importa é comer, o que importa é viver, conquistando bens materiais. Porém, cheio do Espírito Santo, vai dizer: a vida de crente não é apenas conquistando materialismo. A vida de crente tem que ser vida de oração. A vida de crente tem que ser vida de jejum. A vida de crente tem que ser uma vida de santidade. Oh, aleluia! Paulo, ele, por volta dos seus 13 anos de idade, ele agora vai sair da sua cidade natal. Ele vai sair da cidade de Tarso, vai viajar para se aprofundar no seu estudo, vai viajar para se desenvolver no seu estudo, porque um judeu, ele entendia que por seus 13 anos, tomava a decisão do que iria fazer: ou seguir a profissão do seu pai, ou seguir a outra profissão, viajando para poder desenvolver no seu conhecimento, no seu estudo. E é por volta de 13 anos de idade que Paulo vai viajar para Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, um rabino conhecido, um rabino muito famoso chamado Gamaliel, Paulo vai se tornar aluno dele. Paulo, ele vai aprender com Gamaliel. Porém, o que o texto diz, que Paulo excedia. Paulo não era apenas um aluno, Paulo, ele era o melhor aluno. Paulo, ele não era apenas o aluno que batia a carteirinha, batia o cartão, não. Paulo, ele ia para conhecer, Paulo ia para desenvolver. Porém, Paulo achou que ele iria ser apenas um rabino, Paulo achou que ele iria apenas se aprofundar no judaísmo. Mas Paulo sabia que Deus tinha uma obra missionária na vida dele. Eita Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para alguém. Você pode não entender o que está acontecendo no seu presente, mas tem uma promessa que Deus, ele fez para a tua vida. Eita, aleluia. Você pode não compreender o que está passando na sua casa, você pode não compreender o porquê você está enfrentando tal enfermidade, mas a palavra do céu para você é o seguinte: quem te chamou garante a chamada, quem te chamou é fiel para cumprir o que ele prometeu. Olha só o que vai acontecer. Paulo, agora ele de maior de idade, Paulo formado, um homem culto, inteligente, achando que era o tal, Paulo, ele começa a perseguir a igreja. Além de Paulo ele estudar, Paulo se tornou fariseu. E fariseu naquela época era separado. Fariseu naquela época era alguém que destacava. Os fariseus era a potência, mais de 70% no quesito religioso. Paulo, sendo fariseu, vai começar a perseguir a igreja, vai começar a ver que os crentes estão crescendo, a igreja está se expandindo. Ele vai compreender: vou ter que parar a obra, eu vou ter que acabar com esses crentes, senão vamos perder espaço, senão vamos perder território. Foi no qual a
cidade no qual Paulo estava, ali em Jerusalém, ele vai se dirigir ao sumo sacerdote e vai dizer assim: eu quero carta legal, eu quero ordem judiciária, para poder ir até Damasco, mandar matar os crentes, poder prender os crentes, poder fazer o que quiser com os crentes. E o sumo sacerdote vai falar assim: Paulo, pode ir tranquilo, eu dou uma escolta para você, vai soldados te acompanhar, vai e faz o que quiser com a igreja, vai e faz o que quiser com a noiva do Cordeiro, pode fazer o que você achar que seja melhor. Aí Paulo está caminhando para Damasco, o fariseu, ignorante, cheio de conhecimento, mas distante de Deus. Atos capítulo 9, Paulo ele caminhando para Damasco, no meio do caminho, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, vai encontrar o apóstolo Paulo, ele vai cair por terra. Pega isso daqui, Paulo perseguindo a igreja, foi para Damasco. Quando ele estava indo com o objetivo: eu vou matar, eu vou perseguir, eu vou destruir a igreja. Quando ele cai por terra, Deus está dizendo: você caiu como perseguidor, agora vai levantar como pregador. Eita glória! Você caiu como perseguidor, mas eu vou te levantar como missionário. E olha o que Deus está dizendo nesta tarde: o cair é do homem, porém o levantar é de Deus. O cair é do homem, porém o levantar é de Deus. É Deus que dá força para você, é Deus que sustenta a chamada, é Deus que dá força. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós abrirmos o nosso coração para deixar o Espírito Santo fazer a obra. Paulo ele cai por terra, cego, não compreendendo nada, e o texto no grego vai dizer que ele ficou atemorizado, trêmulo, ele estava se batendo, se contorcendo. Entenda algo aqui: quem tem encontro com Deus, quem tem encontro com Jesus, tem que carregar a marca. Pastora, quem encontra com Jesus, quem tem um encontro verdadeiro, a vida nunca é a mesma. Vamos na Bíblia, que eu gosto de pregar a palavra. Jacó, quando tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, ele saiu dali com a coxa ferida. Olha só, Abraão, quando teve encontro com Deus, a circuncisão. Agora Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, fica cego, fica trêmulo. Ainda mais precisou dos soldados que estavam à sua volta o conduzir para Damasco. Só que Paulo agora ele está indo para Damasco. Paulo não está indo para Damasco para perseguir mais. Deus está dizendo assim: agora é um homem novo, agora é um homem diferente, agora eu vou fazer a obra nele. Olha só o que Deus está dizendo: antes de eu fazer a obra através de Paulo, eu vou fazer a obra em Paulo primeiro. Alguém, olha só, alguém precisa ouvir isso daqui. Antes de Deus fazer a obra através de você, primeiro Deus vai fazer a obra em você. Eita glória! O perigo do século 21, pastor Aval, é que as pessoas querem fazer a obra, que Deus usa para fazer a obra, mas não deixa Deus fazer a obra nela mesma. Ah, meu Deus, aí que vem o escândalo, aí que vem o que nós vemos nos dias atuais. Quer fazer a obra? Faz. Quer cantar? Canta. Quer pregar? Prega. Porém, deixa Deus trabalhar na sua vida primeiro. Não, oh meu Deus, não adianta assumir a tribuna em pecado, não adianta você fazer a obra em pecado. Antes de Deus te usar, primeiro Ele vai trabalhar no seu coração. Oh meu Deus, primeiro Deus faz a obra
em nós, para depois fazer através de nós. Olha só, vou repetir. Primeiro Deus faz a obra em você, para depois Ele fazer através de você. Através de você. E olha só, Paulo ele está indo para Damasco, cego, trêmulo, e a Bíblia diz que ele fica 3 dias de jejum. Novo convertido, ficou em um quarto, 3 dias de jejum, 3 dias de oração. Olha o que vai acontecer. Deus vai falar com Ananias: Ananias, vai até a rua 7, vai lá que Saulo de Tarso está te esperando, cego. Aí Ananias vai olhar para o Senhor. Acredito que ele estava olhando para cima dizendo: Deus, como que eu vou ir até ele? Ele é perseguidor. Se eu for até Paulo, Paulo vai me matar. Se eu for até Paulo, ele vai obrigar eu a blasfemar. Se eu for até Paulo vai colocar eu na prisão. Aí Deus estava dizendo para Ananias: fica tranquilo, Ananias, você pode ir tranquilo aonde Paulo está, porque eu já fiz a obra nele. Agora eu vou te usar para fazer a obra através dele. Olha só, aí Ananias vai, antes de Paulo sair para a viagem missionária, isso é Bíblia. Ananias estende as mãos sobre Paulo. A Bíblia diz que escamas caíram sobre os seus olhos. Era Deus dizendo: Paulo, quer fazer a obra missionária? A escama tem que cair, tem que ter visão do reino. Ninguém faz a obra sem a visão do reino. Ninguém faz a obra missionária sem ter a visão do reino. Para você permanecer na igreja, tem que ter a visão do reino. Para você perseverar no seu ministério, tem que ter a visão do reino. Olha só, Paulo, caiu as escamas dos seus olhos. Atos capítulo de número 13, lá na igreja de Antioquia da Síria, Deus, o Espírito Santo, vai falar para os irmãos: separe Barnabé e Paulo para a minha obra. Aí vão fazer um jejum, vão fazer a oração e vão enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Atos capítulo 13 registra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé. Porém, a carta que nós lemos é a 2 Coríntios. 2 Coríntios é a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Atos capítulo 18, quando Paulo ele chega em Corinto. Corinto era uma cidade desenvolvida. Corinto era uma cidade grande. Era uma cidade turística. Quando Paulo ele chega naquela cidade, Paulo chegou como aquele missionário que vendia tenda para sustentar o seu ministério. Paulo chegou como aquele missionário que não abusa, não pesa para os irmãos. Ele chegou na cidade de Corinto trabalhando, vendendo tenda, se esforçando na obra. E a Bíblia diz que ele encontra o casal, um casal que havia chegado da Itália faz pouco tempo. E quando ele chegou, ele começa a se identificar com esse casal, Priscila e Áquila. Ele se identifica porque o casal fabricava tenda também, tinha o mesmo ofício. E Paulo ele começa agora a pregar o evangelho na sinagoga, e Priscila e Áquila acompanham ele. Paulo, em qualquer cidade que ele chegava, ele começava primeiro na sinagoga. Ele começava primeiro na sinagoga pregando para os judeus e pregando para os gregos. Porém, para não tomar muito tempo, porque essa mensagem é tremenda, quando Paulo ele vai a primeira vez em Corinto, Paulo ele se depara com um problema. Paulo ele se depara com um problema. Sabe qual era? A idolatria. A cidade de Corinto era uma cidade tomada pela idolatria.
A cidade de Corinto era uma cidade tomada pela adoração a ídolos. E Paulo começa a pregar, Paulo começa a ensinar, Paulo começa a falar do reino. E a Bíblia diz, pastora, que o fogo foi tão tremendo, o Espírito Santo, ele se manifestou de uma forma tão gloriosa, que a igreja de Corinto era a igreja mais pentecostal da época, pastora. Era língua estranha, era dom espiritual. A igreja de Corinto era uma referência pentecostal para a época de Paulo. A igreja de Corinto era aquela igreja fervorosa, aquela igreja riquíssima em dons espirituais, porém era uma igreja miserável em fruto. A igreja em Corinto, o Espírito Santo tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja miserável, pobre em fruto. E a primeira carta aos Coríntios, Paulo ele escreve para poder unir a igreja. Paulo ele escreve a primeira carta de Coríntios para ele poder organizar a igreja. A primeira carta em Coríntios, nós encontramos os problemas da igreja local. A primeira carta de Coríntios, nós encontramos problemas em qualquer igreja. Nós nos identificamos com a primeira carta de Corinto, porque Paulo ele está colocando ordem na igreja. Paulo ele está organizando a igreja, dirigido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Olha só o que vai acontecer. Não fica por aí. Começa a ter algumas facções religiosas na igreja. A igreja, alguns diziam, um grupo dizia que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, outros de Pedro, outros de Jesus. E Paulo ele precisa escrever a primeira carta de Coríntios para organizar a igreja. Paulo ele estava dizendo na primeira carta, a igreja tem que ser unida, igreja tem que ser unida, igreja não pode ser dividida. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai para o mesmo lugar, vai para o céu, então não pode ser dividida. Porém, quando Paulo ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele não escreve para tratar sobre o mesmo problema, não, ele escreve para tratar sobre as ofensas, sobre os hereges, sobre os falsos mestres que estavam se levantando para dizer assim: Paulo não é apóstolo, não. Paulo não merece ser apóstolo. O que Paulo prega é mentira. O pastor Paulo tem duas palavras. O pastor Paulo não cumpre com a sua palavra. Aí a afronta, a calúnia era tão grande contra a vida de Paulo, que Paulo precisa escrever mais esta carta como uma defesa ministerial, como uma defesa ao seu apostolado. E nós reparamos no capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo assim: eu sou apóstolo, mas é por Deus. Eu faço a obra, mas é por Jesus. Se eu faço a obra, é porque Deus me escolheu. Se eu faço a obra, é porque eu creio em quem me chamou. Aleluia, Deus. Paulo ele escreve a segunda carta com o coração triste, angustiado. Quando Paulo ele escreve a segunda carta, o coração do pastor Paulo estava preocupado com a igreja, que estava desacreditando do seu chamado. É no qual, no capítulo 4, versículo de número 8, ele vai dar uma grande lição, não só para a igreja de Corinto, mas para todos os irmãos de todas as igrejas, de todas as eras. Olha o que Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados. Paulo ele está sendo sincero aqui. Paulo está dizendo: eu sei que o campo missionário é difícil, eu sei que a obra missionária é difícil. Em Atos capítulo 16, eu expulsei demônio na moça, eu fui preso, fui açoitado, fui chicoteado, eu sei que é difícil.
Em tudo somos atribulados. Paulo está dizendo, para fazer a obra, vai passar muitas das vezes chorando, vai passar muitas das vezes gemendo, vai passar muitas das vezes pensando em parar, pensando em desistir. Mas o que me chama a atenção é que Paulo ele vai completar dizendo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha o que Paulo está dizendo assim: crente passa pela prova, crente passa pela luva. Se o diabo derrubar, Jesus levanta. Oh, aleluia. Crente passa por provação, crente passa por provação, porém existe um Deus que ele falou em João capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E ainda no capítulo 14 ele vai dizer assim, eu vou para o Pai, porém depois eu enviarei o outro Consolador. Paulo está dizendo assim, crente passa pela prova, porém não há prova que Deus coloque que nós não consigamos suportar. Paulo está dizendo assim, o Espírito do Senhor não se aperfeiçoa quando você está forte. O Espírito do Senhor, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está gemendo, quando você está fraquinho, quando você está fraquinha, achando que não aguenta mais. Deus fala, eu dou força, eu levanto, eu ajudo. O nosso Jesus, ele é especialista. Ele é especialista em consolar o coração do homem e da mulher. Você pode ter vindo aqui nesta tarde, talvez, com seu coração desacreditado da vida. Talvez você chegou aqui nesta tarde, desacreditando que esta luta irá passar. Porém, como mensageiro da palavra de Deus, eu quero dizer assim, pode vir a prova. Porém, Jesus, ele falou, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Vamos para a Bíblia que eu gosto de pregar a palavra. Daniel capítulo de número 5. Vai dizer o texto que ele foi lançado na cova dos leões. Pastor, olha só, Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel dentro da cova. Deus não livrou Sadraque e Abednego para eles não passarem na fornalha, não. Ele passou na fornalha junto com eles. Olha só, Paulo e Silas em Atos capítulo 16, Deus não permitiu que Paulo e Silas não entrassem na prisão, pelo contrário, eles entraram. Porém, quando eles entraram perto da meia-noite, Paulo ele olhou para Silas e falou assim, estamos quase morrendo, a gente está quase indo embora, porém tem garganta ainda? Tenho, vamos dar glória. Tem garganta ainda? Tenho, vamos dar aleluia. Eu acredito que o pastor Paulo começou a entrar no manto. O pastor Paulo e Silas começaram a falar de Jesus, começaram a louvar Jesus, e vai dizer a Bíblia que à meia-noite sobreveio um terremoto e todas as cadeias foram quebradas. Olha só como Deus faz. Quando Deus ele manda o terremoto que Deus mandou foi só para quebrar as correntes, foi só para quebrar os portões. Deus está dizendo, quando eu mando o terremoto, não é para quebrar tudo, não é para acabar com tudo, é para abrir o caminho para você passar. O terremoto de Jesus é para o crente passar pelo deserto. Oh meu Deus, eu vou me segurar aqui. Perseguidos somos, mas não desamparados. Abatidos somos, mas não destruídos. Paulo ele vai fazer uma analogia assim: a gente pode ser angustiado, pode ser abatido, pode, mas não destruídos. Para os irmãos entender a profundidade do texto, imagine só um lutador num ringue de boxe, e no primeiro round ele toma um nocaute, cai no chão.
e não tem força para levantar. O médico vai até o lutador, o coração está batendo. Está aguentando nem abrir o olho. O coração está batendo, está com vida. Acontece algo. Ele se levanta. Tem um segundo round. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou aqui trazer para os irmãos de uma forma mais simples. Paulo está dizendo assim, o crente é igual ao lutador. Crente, ele está passando pelo ringue, ele pode tomar um na cara, ele pode cair. Porém, o médico dos médicos fala assim, você apanhou. O coração está machucado. Você está batido, você está angustiado, mas não está destruído. Você tomou surra, você foi chicoteado, você foi caluniado, mas não está destruído. O médico dos médicos está te levantando. Esta prova você vai conseguir ganhar. Esta prova ele vai conseguir. Oriandaramanaya sou e candarácia. Oriande candaramanarácia. Paulo ele está dizendo nesta carta, eu sei que a obra não é fácil. O coração muitas das vezes fica doendo. O coração muitas das vezes fica entristecido. Porém Jesus ele manda o bálsamo do céu. Jesus ele manda o Consolador. E quando ele manda o Consolador, o crente pode estar desanimado, o crente pode estar dentro da caverna, o crente pode estar pensando em desistir, porém ele chega e diz para você nesta tarde, eu que te chamei e te escolhi muito antes de você nascer. Oh meu Deus, Jesus ele te escolheu muito antes de você vir para esta tarde da bênção. Recalou vanais. Jeremias no capítulo 1 ele falou assim, Jeremias para Deus, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, a minha família é de sacerdote, eu não tenho capacidade para exercer o ofício de profeta. Deus falou para Jeremias assim, antes mesmo de sair da madre da sua mãe, eu te escolhi, antes mesmo da sua família, te ensinar, te preparar, te capacitar. Eu lá no céu disse assim, vai ser profeta e eu vou levantar, eu vou capacitar, mas Senhor, eu não sei falar. Fica tranquilo, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Ah Senhor, eu não sei cantar. Fica tranquilo, Ele dá o dom. Ah Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei pregar. Fica tranquilo, Ele dá a palavra da ciência e da sabedoria. Senhor Jesus, eu não sei, mas eu não tenho condição, eu não tenho condição para viajar. Fica tranquilo, Jesus ele manda a condição. Jesus ele prepara uma mesa no deserto. Remanácio que ele venece. Jesus ele prepara uma mesa no deserto. Você pode não ter condição nenhuma, você pode desacreditar de você mesmo, mas nós conhecemos um Deus que ele prepara. E quando ele chama a pastora, ele não chama o homem contando com o recurso que ele tem na caixa econômica. Deus não chama o homem contando com a caminhonete 4x4 que ele tem na garagem. Quando Deus ele chama o homem, Deus ele não chama pelo poder aquisitivo. Oh meu Deus, no meu Deus, eu vou falar. No meu casamento, pastora, não tinha R$1 no bolso, não tinha dinheiro na conta, não tinha carro nenhum. Jesus falou assim: fica tranquilo, meu filho, você pode não ter nada, você pode nunca ter viajado de avião, porém eu sou um Deus que quando chamo, eu tiro da lama do pecado, eu tiro você da cachaça, eu tiro você do mundo, eu dou um banho de você, eu tiro você e te lavo com meu sangue e faço você de pregador.
No meu casamento foi algo sobrenatural. Do nada, minha esposa, lá no estado do Espírito Santo, com 17 anos de idade, deu meia-noite em ponto, eu estava lá no capizal, lá na roça, lá no meio do mato. Deus usou a missionária Zeni. A missionária Zeni olhou para mim, para minha esposa, deu uma olhada, falou assim: vocês dois, Deus tem obra na vida de vocês. Vocês dois, Deus vai unir vocês. Vocês dois vão casar. Vocês dois vão prosperar. E mais, Deus vai preparar tudo. Daqui a pouco Deus usa meu sogro para dizer assim: não precisa pedir nada, porque se você pedir, um homem vai jogar na sua cara. Aí nós saímos lá do estado do Espírito Santo, com coração alegre, fervoroso na palavra de Deus. A gente ia para o monte, subia dando glória, descia, recebia a ligação: pode escolher o móvel que você está precisando. A gente ia para a vigília, a gente ia para o culto. Deus usava alguém para dizer: escolha a geladeira. Oh, meu Deus! Nós ia para o monte. Deus, ele dizia assim: ora meu filho, ora minha filha, enquanto vocês estão orando, eu vou mandando recurso. E Deus preparou tudo. Na pandemia, Deus, ele fez uma mesa no deserto, preparou tudo e mais. Deus falou assim: vai viajar de avião. Eu fui lá para o estado do Paraná, para a cidade de Curitiba, de avião, com a minha esposa. Eu e minha esposa indo para o Jardim Botânico, pastora. A gente estava indo Uber, ele estava desviado. Eu comecei a contar o testemunho para ele. Daqui a pouco ele para o carro, levanta a mão e fala: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar para Jesus. Oremanaia, sou e queremécia. O Senhor está dizendo nesta tarde para alguém: você estava desacreditando de você mesmo, desacreditando no seu potencial, desacreditando na sua chamada, desacreditando da promessa que Deus lhe havia feito. Deus está dizendo: eu entro com confirmação agora nesta tarde. Eu entro com confirmação nesta tarde para você. Eu entro com confirmação para mostrar que eu sou Deus, para mostrar que eu sou poderoso. Oh, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Xeremanarabaia colemenarás. Oh, meu Deus, Pai querido. Cada um que está aqui nesta tarde, Pai, eu creio que veio com o coração aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer o Teu nome, sedento de ouvir a Tua voz. Pai, eu expus a Sua palavra, eu falei do texto, eu falei das promessas, eu falei o que o Senhor falou no meu coração. Agora, Pai, é com o Senhor, agora é com o Espírito Santo. Pode preparar o playback, amor. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, nesta tarde, a cada um que está me ouvindo, a cada um que está aqui presente, Senhor, que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, mas que o seu poder, que a sua presença entre no coração de cada um que está aqui. Porque nós aqui na terra passamos por luta, passamos por prova, passamos por tribulação, porém Jesus, Ele é fiel. Nesses poucos minutos nós venhamos aqui agora entregar o nosso coração, abrir o coração, porque Deus tem algo diferente para fazer nesta tarde. Deus tem algo diferente para realizar nesta tarde.
terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, Olha que Deus está Deus dizendo. ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Ainda existe vida. Existe vida aí. Seu casamento não está destruído, a sua saúde não está destruída. Deus está dizendo: tem vida, tem vida, tem a vida ainda. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé. Olha aí, ainda tem vida aí. Vou mandar a voz, mesmo que o cenário diga que é o fim, vou mandar a voz. as evidências ficam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda Existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Receba o conforto de Deus, receba a palavra de Deus. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. E aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de glória, de honra, de adoração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou surpresa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só vou sair daqui, igreja, vou passar a noite inteira adorando. Porque olha o que eu senti aqui, igreja. Foi coisa de Deus. Foi do céu que desceu. Nossa, eu falei assim ontem, eu saí daqui também ontem regozijando, eu fui falando pro caminho, e dentro do carro eu falei, ai glória, amém Jesus, Jesus falando ali comigo e saiu em alta voz, meu esposo começou a rir,
Nossa, falei, não, Jesus, você pode não acreditar, mas Jesus falou comigo o que ele fez naquele culto ontem. E hoje, olha aqui que o Senhor confirmou novamente. E eu pedi um sinal para Deus. Senhor, eu quero ver o teu poder, as tuas maravilhas, Senhor. Porque o que eu sinto, quero que o teu povo sinta também. Porque é coisa linda, igreja. É um poder sobrenatural nesta tarde. E o Senhor mostrou que Ele está zelando pela igreja. Fique tranquilo que a palavra falou tudo que nós precisamos de ouvir. Foi tudo Jesus que direcionou. Foi o povo que precisava ouvir. Fique tranquilo. É que você sai daqui abençoado nesta tarde. Quero agradecer o missionário Anderson. Não vai ficar só nessa, missionário, né? Vai receber outros convites, a sua esposa, a sua cunhada, né? Vão ser muitos bem recebidos aqui. É um prazer nós termos você conosco. E vai ser um prazer que você volte novamente para adorar conosco, né? Porque Jesus, Ele se alegrou nesta tarde. Quero agradecer os convidados que vieram. Nossa irmã Fabiana, né? É uma mulher de palavra. Todo o povo que disse que vinha não veio, mas ela cumpriu a palavra dela. Ela, serva do Senhor, falou, eu estou lá, né? Em nome de Jesus eu te agradeço. Agradeço a jovem, a sobrinha do pastor, no qual adorou o Senhor. Deus abençoe a cada um desse ministério que esteve aqui ajudando a cooperar conosco, né? Eu já quero estar passando por dirigente, orando para dar a bênção apostólica, amém? Amém. Nosso dirigente é o irmão Esdra. É o evangelista Esdra. É evangelista esse, é o pastor local. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cheguei no finalzinho, mas peguei uma parte boa ainda, né? O pastor, ele estava lá assistindo na casa dele, já mandou mensagem, já vamos marcar uma agenda, pega o número do rapaz. Falei pro pastor, cheguei aqui no final, mas a palavra é boa, o negócio de ouvir é ela, é palavra, né? Então, Deus abençoe sua vida, Deus continue te fortificando cada vez mais no seu ministério, através desse dom que Deus te deu, que Deus continue te conduzindo aí na pregação da palavra, do evangelho do Senhor. Uma palavra abençoada. Um pouquinho que eu peguei, me arrependi de não ter vindo no carro ouvindo, porque sempre eu venho ouvindo, aí hoje eu não vim. Mas Deus é fiel. Eu ouvi o que era para mim ouvir. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. Daqui a pouco tem culto de novo, 19h30, culto de mulheres, hein, irmãos? Nesse eu vou estar do começo ao fim, em nome de Jesus. Estou muito cansado, mas eu vou vir em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, por essa tarde na Tua presença. Pai amado, abençoa, guarda, livre e sustenta em Tuas mãos cada vida, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, Senhor. Meu Deus amado, abençoa, Senhor, o Teu Filho que trouxe essa palavra poderosa para a Tua igreja, Pai. Abençoa cada um dos que entraram aqui nesta tarde, Senhor. E eu creio, Senhor, que ninguém está saindo aqui da mesma forma que entrou, Pai. Meu Deus amado, tudo está em Tuas mãos. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que está lá do outro lado na internet assistindo esse culto, Pai. Meu Deus, eu creio nas Tuas providências, nas Tuas bênçãos sobre os lares, sobre as famílias, Pai. É no nome de Jesus que eu abençoo a vida de cada um nessa tarde. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.